Olá, povo de Deus! Estamos iniciando amanhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, irmão Paulo. Estamos iniciando esta manhã com Deus e hoje a Arca da Aliança está pousada na nossa primeira estação em Mateus capítulo 10, o versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nesta primeira estação, nós devemos considerar a nossa posição no contexto da nossa existência. Viver é cruzar o tempo. Viver é uma passagem é uma peregrinação. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando para sermos arrebatados por Deus. No entanto, nós somos formados de corpo, de alma e de espírito. Quando nós nascemos de novo, nós adquirimos um novo espírito. O nosso espírito está unido ao Espírito de Deus. A salvação tem três aspectos, três fases. Nós já estamos salvos em nosso espírito, nós estamos sendo salvos em nossa alma e nós seremos salvos em nosso corpo. Agora, observe um detalhe. Nós, seres humanos, associamos a nossa vida à condição do nosso corpo. Então, há um dito popular que diz assim: se nós tivermos saúde, tudo vai bem. Como se a saúde fosse o fator determinante da nossa vida, da nossa existência. E aí, porque nós temos esse tipo de perspectiva, tudo que afeta o nosso corpo tende a afetar também a nossa fé. No entanto, há uma distinção entre o que somos em nosso corpo e o que somos em nossa alma. A nossa alma, ela não está ligada ao corpo, ela não precisa estar ligada ao corpo, sofrendo com o corpo tudo aquilo que ele sofre. A nossa alma precisa estar ligada em Deus. O que significa isso? Jesus está dizendo de uma situação de extremo perigo. Uma situação que coloca o nosso corpo sob a pena da morte. Nós corremos o risco de morrer. E quando esse risco se aproxima, a tendência que nós temos é de nos protegermos, proteger o nosso corpo, no sentido em que, se perdermos o corpo, perdemos a vida. E Jesus vem e coloca o seguinte: não tema aquele que pode matar o corpo. O que pode matar o corpo? Hoje, no mundo industrial, muitas coisas podem matar o corpo. Por exemplo, as pessoas dizem que se nós adotarmos determinados hábitos de vida, aquilo vai nos trazer prejuízo, vai prejudicar o nosso corpo. Então, por causa da proteção do corpo, nós nos dispomos a certos sacrifícios. Por exemplo, desenvolver exercícios corporais, para manter a vida, para manter a continuidade da vida. Agora, observa um detalhe.
o nosso corpo, ele está submetido ao risco de morte o dia todo, a qualquer instante. E a tendência do ser humano é de preservar o corpo para preservar a vida. Agora, quando nós estamos numa situação em que o nosso corpo está em perigo, Jesus vem e diz: não tema o perigo a que o corpo está submetido. Alguém pode matar o seu corpo. Nós podemos ser presos, nós podemos ser torturados, nós podemos ser mortos prematuramente no nosso corpo. No entanto, a nossa vida não está no nosso corpo. Nós somos muito mais valiosos do que o corpo que nós possuímos. Ainda que o apóstolo Paulo diga que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e quem destrói o corpo, Deus o destruirá. Note que, em tese, em tendência, ninguém tira a sua própria vida. Então, quando a Bíblia diz que Deus o destruirá, ele está dizendo do outro que se volta contra nós, do outro que age contra o nosso corpo. Então, nós estamos vivendo numa época em que a morte está prematura, por causa do que está acontecendo nesses dias. As pessoas estão morrendo mais rápido do que deviam. E porque elas estão morrendo mais rápido do que devia, o impacto está sendo tão grande que a longevidade da humanidade está diminuindo. Significa que realmente está havendo um risco na existência. Só que as pessoas olham para este fato e temem pela vida, mas pela vida do corpo. E aqui Jesus está dizendo: tema não pela vida do corpo, tema por aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós já temos a vida eterna. Então, a morte é o inimigo vencido. Se a morte é o inimigo vencido, nós não temos mais que olhar para nós preocupado com a nossa própria existência, porque somos maior do que o nosso corpo, somos maior do que a vida que possuímos. O fôlego de vida nosso está na nossa alma, no nosso espírito. Então, em relação ao nosso espírito, nós já estamos com Deus, nós já caminhamos com Deus, nós estamos ligados a Ele. Então nós temos que olhar para aquilo que é importante. E aquilo que é importante é a nossa vida com Deus, o nosso andar com Deus. Então, nós temos que fazer escolhas. E Jesus está dizendo, entre o teu corpo e a tua alma, a tua escolha deve recair sobre a tua alma. Porque é Deus que cuida tanto do corpo quanto da alma. A alma, ele vai levar para Deus, vai levar para si. E o corpo vai ser glorificado para permanecer com a alma. Então, esse corpo físico que nós temos é um corpo que vai ser desfeito. Por isso que na maldição do Éden está dito que o corpo vai ao pó. Quer dizer, o corpo tende para a morte, mas o nosso interior se renova de dia a dia. Então, as pessoas dizem assim, do velho que tem o espírito jovem. E é assim que nós devemos viver. O nosso espírito precisa estar rejuvenescido o tempo todo. O nosso corpo, ele pode deteriorar. O nosso corpo, ele pode envelhecer. O nosso corpo pode perder a resistência, mas o nosso espírito não precisa seguir a índole do corpo. Ele não precisa seguir o processo de morte a que o corpo está submetido, porque nós somos maior do que o nosso corpo. Nós estamos na presença de Deus, somos criados por Deus
para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a nossa vida, ela não está atrelada ao nosso corpo. Ela está em Deus. Pai, que nós possamos distinguir entre a vida do corpo e a vida da alma, a vida do espírito. O nosso corpo, Pai, ele tem uma vida psique, uma vida que vai morrendo dia a dia. Ele vai envelhecendo dia a dia. Mas a nossa alma está ligada ao nosso espírito, que tem a vida Zoe, a vida de Deus, a vida que vai se renovando dia a dia. O envelhecer do nosso corpo não determina o envelhecer da nossa alma, porque a nossa alma não envelhece, Senhor. Ela permanece na tua presença. E é nisso que nós devemos nos fixar, no estar na tua presença e no caminhar contigo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro, que está no verso 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deixe-me dizer uma coisa, irmão Paulo. Nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo onde impera a injustiça. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Então, tudo que há no mundo, o apóstolo João disse, passa. Mas o que é que tem no mundo? No mundo que nos cerca, tem tudo aquilo que é afetado pelo nosso sentido. Tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que temos o paladar, que temos o olfato, ele interage com o mundo físico, que é um mundo decaído, é um mundo caído. E Deus aqui faz uma comparação do mundo caído na figura do passarinho. O passarinho, diferente da formiga, o passarinho depende da natureza para se alimentar. Ele não faz nada para preparar a sua comida. A formiga, ela no verão, ela carrega a sua comida para a sua habitação, para que no inverno ela tenha mantimento. Então a formiga é previdente. Já o passarinho não é previdente. O passarinho, ele cumpre 3 coisas na vida. Ele dorme, ele acorda para cantar e busca comida quando lhe dá fome. São as 3 coisas que o passarinho faz. Ele dorme, acorda para cantar e busca sua comida. Agora veja como o mundo é injusto. Mesmo o passarinho, que é tão livre e tem tanta abundância para comer, agora, por exemplo, eu estou ouvindo o cantar dos pássaros. Eles estão louvando a Deus. E quando eles querem comer, eles bicam aqui, bicam ali, bicam acolá e eles conseguem a sua comida. Mas mesmo o passarinho, ele é feito prisioneiro pelo homem. O passarinho, ele é capturado pelo homem, ele é colocado numa gaiola e ele fica preso. E o homem, aquele que é mais bruto, mais animal, vamos assim dizer, ele pega uma estilingue e ele treina tiro ao alvo no passarinho. E aí ele mata o passarinho. Tem aquelas espingardinhas de chumbo, que as crianças gostam de pegar a espingardinha de chumbo e mirar no passarinho para ver se acerta o passarinho. E acaba matando o passarinho. E o passarinho, então,
ele tem a sua vida abreviada. Quer dizer, ele podia viver mais tempo e a vida dele foi interrompida porque um homem jogou uma pedrada no pássaro e matou. Então ele teve a sua vida abreviada. Agora vem Deus e diz, mesmo esse passarinho que teve a sua vida abreviada, ele como diz aqui, nenhum dele cairá sem o consentimento do Pai. Quer dizer, mesmo quando o homem aqui na terra tem uma inspiração de jogar uma pedra no passarinho e matar, o diabo que veio para matar, roubar e destruir, é quem induz o homem a esse ato maligno de tirar a vida de uma criatura. Então ele acaba se tornando um ato maligno. Mesmo o diabo que vai instigar o homem a matar um pássaro, ele precisa pedir a autorização de Deus para instigar o homem a matar esse pássaro. E se aquele pássaro morrer, é porque Deus permitiu que a vida lhe fosse abreviada. E aí Jesus faz a comparação. Nós não valemos mais do que um pássaro? E aí ele diz, todos os fios, até os cabelos da cabeça estão contados. E, pelo menos da minha parte, eu todo mês corto o cabelo. E é uma decisão minha. Eu escolho um dia, vou até o barbeiro e corto o cabelo. Mas esta decisão humana, que eu vou ao barbeiro e peço para cortar, não sai do domínio de Deus. Ele olha para o cabelo que está sendo cortado e ele conta os fios do meu cabelo. Eu não sei se... Eu sei que o cabelo cresce. Eu não sei se depois de um dado tempo nasce um fio novo de cabelo. Então talvez a quantidade de fio de cabelo que eu tenha é uma conta de menos. Ou seja, eu tenho lá milhões de cabelos, de fios, e eu corto e mantenho esses mesmos milhões, mas de repente eu posso ficar careca e perder todos os fios. Mas Deus, ele sabe quanto fio de cabelo eu tenho a cada momento, a cada instante. E o que Deus está dizendo? É que mesmo que haja interação humana, mesmo que haja o livre-arbítrio do homem, mesmo que o homem faça alguma coisa que traga desordem à criação de Deus, ainda assim a vontade de Deus se cumpre. Deus extrai do mal o bem. Então, eu tenho que ser sábio e não insensato. Eu tenho que me mover pelo Espírito e não por minhas paixões. Eu tenho que me submeter a Deus e não viver de acordo com a minha vontade. Porque a mão de Deus é poderosa para me cuidar, é poderosa para me proteger. Ele me conhece muito bem, ele sabe do que eu preciso. Então, nós valemos muito mais do que os pardais. Portanto, nós estamos no cuidado de Deus. Nós estamos, nenhuma experiência vem sobre nós que não tenha sido preparada por Deus. E esta é a ideia quando ele diz que o pardal é vendido. O que é o pardal vendido? Por exemplo, nós trabalhamos como empregados, então nós estamos com nossa hora vendida ao empregador. E ele pode dispor da nossa hora de trabalho do jeito que ele entende. E mesmo que ele declare ou determine como devemos ocupar o nosso dia, ainda assim a glória de Deus pode se manifestar nesse dia que aparentemente é uma prisão para nós. A gente não pode sair a hora que quer, a gente não pode viajar para onde queremos,
parece que a nossa vida está amarrada, está presa naquele lugar. No entanto, não está. Nós estamos livres, sendo prisioneiros, e sendo prisioneiros e sendo livres nos fazemos prisioneiros por amor a Cristo. Pai, nos dá esse discernimento, que nós não estamos presos ao nosso corpo, nós não estamos presos à vontade dos homens à nossa volta, nós estamos presos a Ti. E se somos prisioneiros dos homens, somos livres em Ti. E se somos livres dos homens, somos prisioneiros de Ti. Porque a nossa vida, Senhor, está presa e segura nas Tuas mãos. Nos dá esse discernimento nesse dia, de que o Senhor trabalha por nós. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para o nosso café da manhã. E o nosso café da manhã está no verso 27 de Mateus, capítulo 10. Diz assim: O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Nós somos chamados à comunhão com Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de estabelecer esse relacionamento com Deus. Faça uma prova com você mesmo. Entra num quarto, fecha a tua porta e fica sozinho naquele quarto. Depois de algum momento, você vai sentir um incômodo por estar sozinho. E provavelmente você vai fazer alguma coisa para sanar esse incômodo. Como, por exemplo, abrir a porta, sair do quarto e buscar a companhia das pessoas. Ou então, dentro do quarto com a porta fechada, você pode pegar um livro para ler, para passar o tempo. Uma das coisas que nós temos dificuldade é de ficar sozinho e falar com Deus. Orar a Deus não é uma atividade natural. Por que não é uma atividade natural falar com Deus? Porque nós estamos habituados a nos relacionar com as coisas palpáveis, com as coisas visíveis, com as coisas que nós enxergamos, com as coisas que nós ouvimos com o nosso ouvido natural. Nós temos dificuldade de voltar para dentro de nós, de nos conhecer e de falar com Deus. E aqui no verso 27, Jesus parte do princípio que nós conseguimos ter esta comunhão com Deus. Ele diz: o que vos digo às escuras? Então eu faço uma pergunta para você. Você tem conseguido ouvir a voz de Jesus? Você tem conseguido capturar uma palavra de Deus que norteia a tua vida, que dá sentido à tua existência? Quando você lê um texto da Bíblia, ele fala com o teu cotidiano. As tuas decisões que você toma no teu dia a dia, você busca a orientação da palavra de Deus. Você consegue abrir a Bíblia, encontrar um texto, entender o seu contexto, saber o propósito daquele texto que está escrito ali? Ou você se guia por caixinha de promessa, aquela que você só pega um texto, olha para o texto, não sabe aonde ele está e nem por que ele foi escrito? Quando a Bíblia diz, Jesus diz, eu vos digo às escuras, ele está dizendo assim,
eu digo para você no teu espírito. Eu digo para você no íntimo do teu coração. A prosa que Jesus tem conosco é uma prosa que se faz no momento em que estamos meditando, no momento em que estamos desligados do mundo que nos cerca. Por que ele fala para nós às escuras? Porque nós estamos fechando os nossos sentidos naturais. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o olfato, o nosso tato. Nós estamos dizendo o seguinte, que o mundo, a fé, ela está no mundo invisível. Ela não está em coisas palpáveis. Quantas pessoas, para conversar com Deus, ela precisa de um artefato, um copo de água, uma estatueta, ela precisa de uma manifestação visível para ela olhar para aquilo e dizer, eu estou vendo Deus nessa coisa. Só que Deus é espírito. E ele não pode ser acessado por meios naturais. Para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós dependemos do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo de número 2, ele diz assim, porque por ele, por Jesus Cristo, ambos, os judeus e os gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2, verso 18. O nosso acesso ao Pai é por meio de Jesus Cristo e mediante o Espírito Santo. Então, para ouvirmos Deus, nós estamos na dependência do Espírito de Deus em traduzir para nós o que Deus quer nos falar. E aquilo que ele nos fala nesse escuro, nós temos que proclamar. Significa que aquilo que Deus está fazendo dentro de nós tem que traduzir em ação e em obra. Nós devemos amar como Deus nos amou. Nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. Nós devemos ser generosos como Deus é generoso para conosco. Então, aquilo que Deus faz conosco, nós devemos externar para o outro. É por isso que se combate tanto a hipocrisia. O que é a hipocrisia? Você viver para fora o que você não é por dentro. E o que é que nós somos por dentro? Filhos de Deus. O que é que devemos ser para fora? Testemunhas de Deus. O que é ser testemunha? É traduzir nas nossas atitudes a virtude que nós estamos cultivando em nosso coração. A Bíblia, Jesus disse, o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se estamos cheios, se a palavra de Deus habita ricamente em nosso coração, então o que vai sair de nós é a palavra de Deus, é palavra de ânimo, é palavra de consolo, é palavra de edificação. Se porventura nós estamos com o nosso coração cheio de ressentimento, o que vai sair da nossa boca é palavra de murmuração, é palavra de calúnia, é palavra de amargura, é palavra de ofensa. Então, aquilo que é o nosso coração externa na nossa boca. Então, pela nossa boca, nós podemos avaliar a condição do nosso coração. E Jesus está dizendo aqui, o que eu estou dizendo para você no escuro é o que você deve colocar à plena luz. Quer dizer, externe para o outro. Fale com os outros a palavra de Deus. O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Quer dizer,
Eu busco a Deus e eu ouço a palavra de Deus. O que eu ouço e o que eu medito deve ter sintonia. Eu não posso buscar ouvir algo que vem do mundo, mas que está contrário à palavra de Deus, porque desta forma vai criar uma dissintonia, vai quebrar a minha comunhão com Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, a manter essa comunhão contigo, a ouvir a tua voz e dizer, dando testemunho do que o Senhor tem falado conosco. E aquilo que nós ouvimos deve estar ligado àquilo que o Senhor está trabalhando em nosso coração. Se há alguma virtude, nós vamos prestar atenção. Se não é, nós vamos nos desapegar. Porque aquilo que também ouvimos vai determinar aquilo que nós dizemos. E nós não podemos nos deixar contaminar por esse mundo, mas nos deixar liderar pelo Teu Espírito e por Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para o candelabro, que está no verso 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Quando nós começamos esta live, falamos que o mundo é injusto. E dos exemplos da injustiça do mundo é um pássaro preso na gaiola. O homem, ele prende um pássaro, põe na gaiola. Eu estou ouvindo o pássaro cantando e ele não está preso em nenhuma gaiola, ele está lá fora, solto. Mas muitos não gostam de ter o pássaro solto, ele quer ter o pássaro preso na sua casa. E alguns pássaros hoje, se tiver preso na casa de alguém, é crime ambiental. Então ele pode estar até cometendo um crime por ter um passarinho preso na sua gaiola. O pássaro nasceu para ser livre. O pássaro nasceu para ocupar os ares, para cantar nas árvores. E Deus cuida dele, e Deus o alimenta, e ele cuida, e a vida dos pássaros estão nas mãos de Deus. Por outro lado, aquele que prende o pássaro, então ele está praticando uma injustiça. E Jesus está dizendo aqui que nenhuma injustiça praticada hoje, ela permanecerá para sempre oculta. Tudo aquilo que o homem está fazendo, no escondido, na surdina, para ninguém ver, está sendo registrado diante de Deus no livro da vida. É interessante nós notarmos o seguinte: o que nós devemos notar? O salmista, o Salmo 139, diz que todos os nossos dias estão registrados no livro de Deus. Então, nada acontece conosco que Deus não saiba de antemão o que vai acontecer. No entanto, nós temos um anjo anotando as coisas que acontecem conosco. E essas coisas também estão registradas. Então nós temos o que Deus planejou e o que nós estamos fazendo naquilo que Ele planejou. E ao final, quando o anjo apresentar o seu relato, vai estar igual o relato que Deus já tinha feito a nosso respeito. Portanto, tudo o que estamos fazendo,
naquele dia do juízo, vai ser julgado por Deus. Haverá na eternidade, antes da eternidade, antes de começar a eternidade, 2 julgamentos. O julgamento dos salvos e o julgamento dos perdidos. O julgamento dos salvos, tudo o que nós fazemos será julgado por Deus. O apóstolo Paulo fala desse julgamento em 1 Coríntios capítulo 3. Ele diz que todas as nossas obras serão passadas pelo fogo. Ainda que nenhum salvo vai se perder por causa das obras da sua vida, do seu estilo de vida. Se a obra dele for feno, palha, madeira, vai ser queimada. Ou seja, ele sai da terra, entra na eternidade sem levar nada. É como se fosse um pintinho depenado. Ele entra no céu igual um pintinho depenado. Imagina, ele vai carregar uma vergonha eterna com ele, a partir do fato de que ele teve a possibilidade de viver de modo a agradar a Deus e não buscou a vontade de Deus na sua vida. Viveu de modo insensato. O que é viver de modo insensato? É viver movido por suas paixões, por suas concupiscências, por seus pecados. Isso é viver de modo insensato. Então, quando a obra de Deus for julgada na vida dessa pessoa, é palha, se queima tudo. Ele não tem nada para apresentar diante de Deus. O ímpio também terá sua obra julgada. Tudo aquilo que ele está fazendo, tudo aquilo que está encoberto, tudo aquilo que está oculto, será colocado à luz de todos. Todos verão. E o princípio do temor de Deus, em parte, é isto. Em que momento, por que eu temo a Deus e não pratico o mal? Porque eu sei que se eu praticar o mal, mesmo que eu faça escondido, que eu faça como Adão, que comeu o fruto proibido, e depois, quando Deus vem visitar, ele se esconde de Deus. A Bíblia diz que a nossa veste é trapo de imundícia. Ela não nos encobre, ela não cobre a nossa vergonha diante de Deus. Adão, quando ele comeu o fruto proibido, ele fez para si roupas, vestes de folha de figueira. Mas aquela veste que ele fez e colocou sobre a sua vergonha, não cobriu a vergonha dele diante de Deus. Deus disse: por que você está escondido, Adão? Será que você comeu do fruto proibido? Então Deus sabe as coisas que nos levam a ter vergonha daquilo que a gente faz. Ele sabe. Hoje, ele espera que a gente se arrependa, confesse, e ele nunca mais vai se lembrar do fato. Mas se nós não o confessamos, não nos arrependemos, aquele fato vai ser estampado na frente de todos. Todos vão ver, todos vão comentar, e seremos julgados por aquilo que será posto diante de todos. Então nós temos que aprender a andar em transparência. E aí Jesus disse: não tema os homens que praticam a injustiça. Eles podem praticar a injustiça. Eles podem prejudicar a sua vida. Eles podem atrapalhar os seus planos. Ele pode lhe fazer passar muitas dificuldades. Mas eles só podem matar o teu corpo. É o limite do ser humano. E é o limite de Satanás. Ambos só podem destruir o nosso corpo, mas jamais a nossa alma. Jamais o nosso espírito. Então nós podemos ter essa confiança em Deus, de que não precisamos temer a injustiça, porque Deus está vendo a injustiça do homem. E porque Deus está vendo a injustiça do homem, Deus vai tratar com esse homem no tempo próprio. O Salmo 73 diz isso, né?
Quando eu olhei a prosperidade do ímpio, quase resvalou os meus pés. Mas quando eu entrei na casa de Deus e entendi o fim do ímpio, então isso fortaleceu a minha fé. Porque aí a gente reconhece a justiça de Deus. Ao seu tempo, Deus dará a cada um segundo a obra que praticou. Pai, nós glorificamos o teu nome, porque nós podemos andar nesse dia sem ter medo. O que pode fazer esse mundo? Destruir o nosso corpo. É só. Mas a nossa alma jamais se desconecta de ti. O nosso corpo volta ao pó, mas a nossa alma volta para ti. E assim deve ser o nosso caminhar. Um contínuo voltar para ti. Ter consciência da tua presença. E se a gente tem consciência da tua presença, a gente teme a ti. E temendo a ti, nos afastamos do mal. Então nos ajuda, Senhor, a caminhar na tua presença sem medo daquilo que os homens podem fazer conosco. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora, nós vamos para a pia de cobre. É o verso 32 e 33 de Mateus capítulo 10. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus está falando, nesse contexto, o que é uma tribulação? Uma tribulação é um evento que temos na vida. Ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. A tribulação, ela é uma desorganização da vida. É uma dificuldade que carregamos, que temos que vencer. Ela é um percurso que temos que atravessar. O que é temer o homem? O que é deixar de confessar Jesus diante dos homens? A nossa identidade interior é que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, devemos agir como filhos de Deus. Ou seja, carregamos dentro de nós a natureza divina. E a natureza divina, ela é expressa por aquilo que Jesus é. Então, uma das principais qualidades da natureza divina colocada em nós é a humildade. O que é a humildade? A humildade é o reconhecimento de que nós somos o menor de todos. Ser humilde é o reconhecimento da nossa dependência de Deus, porque a palavra humilde é no sentido de ser pobre, é no sentido de ser destituído de coisas que nos ajudem a viver nesse planeta. O que nós estamos dizendo? É que ser humilde é reconhecer a nossa dependência de Deus. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, ser humilde é reconhecer que somos dependentes de Deus. Que a nossa existência está nas mãos de Deus. Então, quando chega uma tribulação, nós podemos ser instigados pelo homem. O que é instigado pelo homem? É agir fora da vontade de Deus. Por exemplo, se alguém me irrita, eu fico irado.
e eu respondo esbravejando contra a pessoa. O que aconteceu ali? Eu não confessei Jesus diante dos homens. Todas as vezes que eu reajo diante de algo que me provocou e que eu manifesto a obra da carne, eu manifesto as paixões da carne, eu não estou confessando Jesus. O apóstolo Paulo, ele trata desse tema na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Ele diz no capítulo 5 de Gálatas que nós, para não cumprirmos com as paixões da nossa alma, nós precisamos estar ou sermos liderados pelo Espírito Santo. Como é que Paulo expõe essa questão? Ele diz assim, olha o que ele diz. Gálatas, capítulo 5. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo está dizendo o seguinte: somente quem é liderado pelo Espírito Santo é capaz de viver sem se deixar abalar pelas circunstâncias. Só quem é liderado pelo Espírito Santo é capaz de viver sem se deixar abalar pelas circunstâncias, sem se deixar mover pelas paixões da carne. Nós precisamos andar pelo Espírito de Deus. Significa que a nossa a oração diária, a oração que deve estar na nossa boca continuamente é: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina. Senhor, me guia. Senhor, me orienta. Senhor, me dá discernimento. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, supre as minhas necessidades. Então, quando nós estamos... isso é confessar Jesus diante dos homens. O que é confessar Jesus? É confessar a nossa dependência dele. É confessar a nossa necessidade dele. O que é negar Jesus diante dos homens? É agir por nossa própria vontade. É agir do jeito que a gente pensa. É agir de acordo com a nossa natureza carnal. É agir esbravejando, é agir irado, é agir magoado, é agir rancoroso, é agir murmurando, é agir instigado pelas paixões. Isso é negar Jesus. O que é confessar Jesus? É agir em paz, é agir com longanimidade, é agir em paciência, é agir suportando o outro, é agir perdoando, é agir suportando a carga, levando a carga um dos outros. Isto é confessar Jesus. Então, confessar Jesus é andar de acordo com a nossa identidade de filho de Deus. É andar de acordo com a natureza divina que nós recebemos. E para isso nós precisamos da ajuda de Deus. Então nós precisamos estar continuamente pedindo: Senhor, me dá graça, me ajuda. Eu quero viver de acordo com tua vontade. Orienta a minha maneira de ser. Pai, que nós possamos andar de acordo com tua vontade, guiado pelo teu Espírito, orientado por tua palavra. Nos ajuda a controlar as nossas paixões. Nos ajuda, Senhor, a controlar o nosso gênio.
Nos ajuda, Senhor, a controlar a nossa insensatez. Nos ajuda a mortificar a nossa carne, a nos desarraigar deste mundo, a viver em alegria, em paz, em contentamento, em bondade, em misericórdia, em longanimidade. Nós precisamos de Ti para podermos confessar o Senhor diante das adversidades. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem amamos. Amém. Agora nós vamos para os versos 34 a 36 de Mateus capítulo 10. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Veja só, como que a gente entende essa palavra? Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem nos conhece intimamente sabe das nossas fraquezas. Então ele sabe como nos espezinhar, nos machucar. Ele sabe bater naquele ponto que a gente se desestrutura, a gente se desgoverna, a gente manifesta coisas que não gostaríamos de manifestar. Jesus disse que ele não veio trazer paz à terra, mas a espada. O que significa isso? Presta atenção. Quando nós somos submetidos a uma tribulação, significa que alguma coisa está fora do controle, certo? Se eu estou submetido a uma tribulação, tem alguma coisa fora do controle. E isso que está tirando fora do controle, ele está abalando o meu mundo interior. Ele está abalando o meu coração. Ele está me deixando desgovernado. Agora vem a pergunta. O que é que eu vou fazer no meio desse desgoverno? Eu vou ficar irado? Eu vou me revoltar? Ou eu vou me voltar para dentro e vou buscar a presença de Deus? Eu vou reagir? Eu vou agredir? Ou eu vou me conter, mortificar as minhas paixões e colocar esta causa na presença de Deus? Geralmente, nós nos deixamos desgovernar. Então, a pessoa vem e o outro diz assim: não vem pisar no meu calo, porque você vai ouvir. A gente até ameaça para a pessoa não chegar perto. Cuidado com o que você vai falar comigo. Se você não quer ouvir umas poucas e boas, não me irrite. Essa atitude é a atitude movida pela paixão. Quer dizer, as emoções nossas, elas estão nos levando a tomar uma atitude que quebra as leis divinas. O norte da nossa vida é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas aqui diz, a frase do dia: o homem natural não entende o homem espiritual. Ele não entende. Então, quando Deus traz alguém à vida, ele tira das trevas e coloca no seu reino de amor. Quem está nas trevas, até antes de ver aquele processo de conversão,
ele não tinha discernimento do lugar onde ele estava. Porque ele não tinha o contraste de uma vida que anda com Deus. Ele não sabia o que era isso. É mais ou menos como todos os porcos vivendo no chiqueiro. Para eles é normal, é a vida deles. Mas quando um sai daquele ambiente e ele se coloca num lugar seguro, o outro que está naquele ambiente de sujeira, ele não consegue entender aquela vida diferente da dele. Aquilo cria um contraste, cria uma dificuldade para ele. Então, ao invés de trazer paz, vem a espada, quer dizer, o homem natural é separado do homem espiritual. Agora entenda uma coisa, da mesma maneira que a espada de Deus separa o homem natural do homem espiritual, ou seja, eu daquele que convive comigo, ele separa eu de mim mesmo. Porque eu também tenho uma natureza, eu tenho uma parte natural e uma parte espiritual. Um exemplo, eu estou com fome. Alguém faz comida para mim, mas a pessoa não fez a comida. Qual que é a tendência do homem natural? Reclamar porque a comida não está feita na hora que eu quero comer. Essa é a tendência do homem natural. Qual é a tendência do homem espiritual? Ora, se eu estou com fome e a pessoa, não há quem faça comida por mim, eu vou fazer a própria comida, eu vou lá na cozinha e vou cozinhar. Ou então eu vou esperar até que a comida fique pronta. O que eu não posso é usar da comida como oportunidade para manifestar a minha ansiedade, ou a minha ira, a minha braveza. Então tem homens que são como reis. Eles chegam diante de casa, ele senta numa cadeira e quer que todo mundo traga tudo para ele. Ah, não, eu trabalhei o dia inteiro, agora é minha hora de descansar. E nesta hora de descansar, ele acaba se desgovernando. Ou seja, ele manifesta a ira, murmuração, ele não perdoa, ele é duro. Mas aqui Jesus diz, eu vim mudar as condicionantes da vida. Eu vim injetar um novo comportamento, uma nova atitude, uma nova maneira de entender as coisas. Então, quando Jesus entra, ele separa o natural do espiritual. E a gente que busca cultivar o espiritual, nós temos que moldar também o nosso comportamento, para que o nosso comportamento esteja em conformidade com aquilo que somos, com a nossa espiritualidade. Então, os outros podem nos agredir, nós temos que amar, nós temos que suportar, nós temos que ter paciência, nós temos que compreender, nós temos que relevar, nós temos que levar em conta a presença de Deus em nossa vida. Então, nesta manhã, nós temos que entender, Jesus veio separar o natural do espiritual. O natural é movido pelas paixões. O espiritual é movido pela palavra de Deus. O natural, ele produz as obras da carne. O espiritual, ele gera o fruto do espírito. O natural, ele está sempre nervoso. O espiritual, ele é sereno. O natural, ele está sempre depreciando. O espiritual está sempre ajudando, consolando, suportando. O natural, ele está sempre olhando as coisas do ponto de vista negativo. O espiritual, ele está vendo as coisas sob a ótica de Deus. Ele está vendo o poder de Deus, o milagre de Deus, a intervenção de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Então nós temos que viver de acordo com a natureza que temos. Nós somos filhos amados de Deus. Como filhos amados, devemos viver nesse dia. Pai, nos ajuda nesse dia a entender
que somos, acima de tudo, seres espirituais, com a natureza divina. E que o que deve ser manifestado através de nós, como confissão da nossa fé, são as virtudes, a bondade, a longanimidade, o amor. Senhor, que a gente possa pôr em prática, tomar a decisão hoje de viver de acordo com tua vontade, de responder às situações com serenidade, com consciência de que o Senhor está olhando o que se passa e nos ajudando em tudo. Nos ajuda nesse dia, Senhor. Nós precisamos de Ti. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem amamos. Amém. E assim terminamos esta manhã com Deus. Que nesse dia você tenha a disposição de escolher uma virtude. Por exemplo, a paciência é uma virtude. E tenha a disposição de ser paciente ao longo desse dia. Paciente com o outro que não te entende. Paciente, porque ao você ser paciente, você está confessando Jesus pela tua atitude. E ela vai fazer a diferença na sua casa, no meio que você vive. Independente de como vai ser esse dia. Seja paciente. Que o Senhor lhe abençoe ao longo dessa jornada e lhe dê esse discernimento para que, quando terminar o dia, você possa olhar para trás e dizer: eu consegui ser paciente com a ajuda de Deus. Que o Senhor seja louvado.